Meus amados irmãos, como muitos de vocês sabem, se alguém perguntar onde eu e meu filho gastamos mais tempo essa semana, a resposta é rápida, na Unimed. Na Unimed, em consultórios médicos, por motivo de virose, de gripe, por motivo de tosse, por motivo de hérnia de disco. Graças a Deus a Gabi está lá firme e forte, por isso que eles não estão aqui, ainda na meia-noite de hoje, na virada do dia, né? Nós estávamos em hospitais e tomando injeção, mas Deus me deu a graça de uma melhora na gripe, na coluna não tanto, mas o suficiente para nós compartilharmos a palavra de Deus aqui com os irmãos. Graças a Deus o pastor Sandro voltou de férias e pôde também me dar todo o apoio na direção do culto, na escola dominical e tudo mais. Obviamente, quando eu pensei num tema para essa manhã, eu pensei num tema correlacionado com o carnaval. Uma pergunta antes de nós vermos o próprio texto bíblico de hoje é: por que o carnaval existe? Já que nós estamos nesse domingo de carnaval de 2018. O carnaval existe com o propósito de ser, e ele de fato é, uma grande festa. O propósito do carnaval é se celebrar, é uma celebração mesmo, quase um culto, a alegria. Por que quase um culto? Porque se celebra essa alegria ainda que você não esteja alegre. E quando nós olhamos para a situação, por exemplo, da nossa nação, do nosso país, nesse início de fevereiro de 2018, é óbvio para a grande maioria das pessoas que nós não temos motivo para celebrar. Quando nós pensamos no contexto da corrupção, em todos os âmbitos, não só de Brasília, quando nós pensamos nas mortes, fruto da violência dos dias que nós estamos tendo, nós costumamos pensar imediatamente nas últimas horas, nos últimos dias, no que tem acontecido no Rio de Janeiro, mas não apenas no Rio, em todas as cidades e todos os municípios. Nós não temos motivos para festejar também, como acabei de declarar aqui, quando nós pensamos nas nossas enfermidades, porque eu dei o meu exemplo, mas muitas famílias da igreja, parentes, amigos nossos, estão enfermos também, e muitos muito mais graves do que a situação lá de casa. Temos epidemias, temos viroses, temos ameaças de situações que são alarmantes quando nós pensamos em saúde pública, e isso por causa de negligência, às vezes por causa correlacionado com a corrupção. Não temos motivos para festa. Então a pergunta que surge é: por que ainda assim se mantém a festa do carnaval? Meu objetivo nessa manhã não é ser aquele crítico do carnaval, dizendo que é errado. Não, embora eu tenha introduzido assim, o meu objetivo é nós refletirmos por que, mesmo quando tudo não vai bem, ou quase tudo, nós ainda mantemos ou queremos manter a festa. A resposta é: o ser humano tem uma insaciável busca por alegria, por felicidade, por prazer. Isso está na nossa natureza. Agora, preste atenção na palavra que eu usei. O ser humano tem uma insaciável busca. Todos nós buscamos aquilo que nós ou não temos, ou aquilo que nós perdemos. Por isso, eu vou usar alguns versos de Gênesis 2 e 3 nesta manhã,
Porque, meus amados irmãos, eu não tenho dúvida que o que nós vamos ler agora é a melhor explicação para a realidade do ser humano. Você quer entender o mundo que te cerca, você quer entender as suas próprias motivações, você quer entender coisas que você não entende. É em Gênesis que você encontra essas respostas. Obviamente eu não vou ler tudo por motivos didáticos e de tempo, mas eu separei alguns trechos. O primeiro trecho é de Gênesis 2, versos 15 a 17. Eu estarei usando sempre a NVI, quando não eu vou avisar, ok? Vamos ler alternadamente esse trechinho aí. Vocês leem o verso 16. O verso 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora a gente vai dar um salto para Gênesis 3 e vamos ler do 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E eu vou ler. Eu fiz uma pausa dramática aqui para te lembrar o seguinte: essa serpente que aparece aí é o próprio diabo, que fique bem claro, para ninguém ter dúvida, tá? E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Podem ler. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nesse fruto. Do contrário, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Do contrário, vocês morrerão. Podem ler. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. É a serpente falando. E vocês, atenção, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Leiam o 6. Isso, aqui nós temos a conclusão de uma parte e agora a gente vai dar um salto para a nossa última parte. Ainda é Gênesis 3, mas os versos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. E o verso 24, nosso último verso dessa manhã, diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden. Traça na sua mente imaginativa essa cena. Depois de expulsar o homem do jardim, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins, anjos guerreiros, tá? E uma espada flamejante, uma espada que pega fogo, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra está lida, nós precisamos compreendê-la e aplicá-la para as nossas vidas. Só se o teu Espírito Santo agir, isso será possível. E é exatamente isso que nós humildemente rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Por que as pessoas precisam de uma festa? Não, pode voltar. Pode voltar. Já já a gente vai chegar nessa festa.
Eu quero falar um pouquinho sobre essa série para vocês, porque é muito interessante. Um diálogo que eu postei nas redes sociais essa semana. Pode mostrar agora, Gerson. Existe uma série, não, anterior mesmo. Existe uma série, desculpem pelo meu atropeço aí. Essa série foi recém-lançada no serviço de filmes online, né, Netflix. Às vezes eu falo umas coisas aqui, Netflix, a maioria sabe, mas talvez alguns não, né? Isso é um serviço que você paga uma assinatura e você tem acesso a séries, a filmes que você assiste pela internet. Netflix, dia 2 de fevereiro, lançou essa nova série. Vamos gastar o nosso inglês aqui, que se pronuncia mais ou menos assim, Altered Carbon. Uma tradução literal, embora não perfeita, significa o carbono alterado mesmo. É bem parecido com o português. Mas essa série é uma série muito interessante, eu comecei a assistir. Ela tem algumas cenas fortes, ela não é para crianças, nem para pré-adolescentes, mas ela traz a história de um mundo futuro, onde nós vivemos uma alta tecnologia. É algo semelhante para quem conhece o clássico Blade Runner, também, caçador de androides. Mas o ponto aqui, por isso essa imagem aí da série, a tese da série é o seguinte: no futuro, o nosso corpo vai morrer. O nosso corpo pode levar um tiro, pode pegar uma doença, pode sofrer um acidente e ele morrer. Mas as pessoas não morrem, porque as pessoas têm um chip implantado mais ou menos aqui na região da nuca, um disco, que contém todas as informações, toda a memória da vida da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa levou um tiro e ela perdeu a vida física, aquele chip pode ser retirado e implantado em um novo corpo, que eles chamam de capa. Então, só quem tem muito dinheiro pode comprar capas no futuro. Então, esses chips são armazenados e colocados em outras capas. E assim, quando a pessoa é encapada de novo, quando ela assume um novo corpo, ela tem todas, não é uma nova vida, é a mesma vida. Ela tem todas as suas memórias preservadas e continua a sua vida, só que num novo corpo. Esse é o roteiro, esse é o pano de fundo dessa série Altered Carbon. Agora, muito interessante, eu postei na rede social um diálogo do episódio número 4 dessa série, quando uma mulher, uma mãe de família, ela faz o seguinte questionamento para um namorado dela. Ela fala assim, porque ela é viúva, né? Então tem um cara que está namorando, então ela pergunta: quando foi que o mundo ficou tão complicado? Porque ela tinha acabado, eu vou dar um spoilerzinho aqui, mas é um spoiler leve, tá? Ela tinha acabado de receber na casa dela a sua mãe, que já tinha falecido há muitos anos atrás, no corpo de um motoqueiro. Entendeu? Implantaram o chip da mãe dela num corpo de um motoqueiro. E aí ela entrou em crise com aquilo tudo, a mãe dela falando com ela de novo, a capa era outra, mas era a mãe dela. E aí nessa crise ela pergunta: quando foi que o mundo ficou tão complicado? E aí responderam para ela assim: quando Deus pôs, eu coloquei exatamente como estava na legenda, mas quando Deus colocou pessoas no mundo. A partir deste momento, o mundo que era simples, o mundo que era perfeito, ficou complicado. Por que eu estou tocando no assunto dessa série e destacando essa frase? Essa série foi lançada agora, dia 2 de fevereiro. Percebam que essa é uma temática do ser humano, cristão, não cristão, em todas as épocas, em todas as gerações. O que eu quero dizer para você é: existe um senso comum no mundo hoje de que há algo de errado. Nós não entendemos o mundo que nós vivemos. E é exatamente o livro do Gênesis e esses versos que nós lemos que nos ajuda a entender. Agora sim, Gerson, por que pessoas precisam de uma festa
de 5 ou 7 dias, onde elas se entregam aos seus prazeres e elas tentam esquecer a realidade de suas vidas. A pergunta é, por que existe o carnaval? E carnaval não é um aspecto só do Brasil, tá, gente? No Brasil, obviamente, é o mais famoso e o mais forte carnaval do mundo. Mas o carnaval existe em todas as culturas. O carnaval vem do latim carnelarium, que literalmente significa algo como eliminação da carne. Ele nasce, existem alguns historiadores que questionam isso, alguns concordam, outros não, mas o consenso é que ele nasce no Egito, como uma adoração ao deus Osíris. Então ele nasce como uma adoração pagã. Quando vêm os romanos, muitos séculos depois, todo aquele contexto de Roma que nós bem conhecemos, porque Jesus vem nesse contexto, o contexto grego-romano é que se inclui a essa festa do carnelevarium, se inclui as orgias, se inclui as bebedeiras, se inclui a glutonaria também. Traço bem marcante da cultura romana. No Brasil hoje, se tornou literalmente um aspecto cultural. Faz parte da cultura da nossa nação o carnaval. Principalmente quem já morou no Rio de Janeiro, ou já passou alguns meses no Rio de Janeiro nesse período do ano, nos preparativos e nos dias do carnaval, você percebe de forma muito clara que não é algo assim que você consegue não fazer parte. Você está inserido, é a cultura da cidade, no caso da nação. Nós moramos no interior de São Paulo, não somos tão afetados por essa cultura. Mas a capital de São Paulo, a capital do Rio de Janeiro e as capitais do Nordeste, se a nossa igreja estivesse inserida nessas cidades, certamente isso seria um aspecto ainda mais cultural do que nosso aqui que estamos em Santa Bárbara do Oeste. O que eu quero dizer com isso não é que é lindo e maravilhoso. O que eu quero dizer com isso é que tudo começou com a pretensão de ser uma festa. Mas essa festa, ela é estragada. Não me surgiu palavra melhor do que essa. Imagina você querer festejar alguma coisa, você vai para uma festa, mas alguma coisa em você ou na festa ao seu redor estraga a festa. E o que estraga o carnaval? A promiscuidade sexual, em primeiro lugar, a entrega aos prazeres da carne, aí vem a origem da palavra, a prostituição em geral, mas também muito presente a prostituição infantil. Claro que isso não passa na mídia, mas muitas pessoas, homens inescrupulosos, principalmente homens, vêm ao nosso país nessa época do ano, porque sabem que aqui eles vão encontrar tudo para satisfazer os seus prazeres da carne. Por que a festa foi estragada, além disso, como se não bastasse só isso? Pela violência urbana. Estão aí os nossos policiais, nem precisa ser policial para saber. Basta você andar pelas ruas nesses dias, você percebe isso de forma muito clara. O consumo de drogas. Não há nenhuma data no nosso país em que o consumo de drogas é mais alto do que durante o período do carnaval. A alegria do que deveria ser uma festa se perde pela desconstrução dos valores que são primordiais para as nossas famílias. Agora, por que isso acontece? Aí vem aquela frase clássica que vocês escutam muito de mim. Não era para ser assim. Nós, seres humanos, poderíamos sim, mesmo diante das nossas crises, dos nossos problemas, mesmo diante da nossa tristeza, não é pecado nós pararmos tudo e festejarmos a vida.
por favor, entenda o que eu vou dizer com toda reverência, embora vá parecer irreverente. Jesus era festeiro. Jesus festejava. Jesus ia para festa de aniversário, festa de casamento. E você já viu uma festa judaica, como é que é? O símbolo de uma festa judaica é alegria, é dança, é se cumprimentar, é se beijar, é beber sem o vício, é comer bem, festa. Jesus era um homem que lidava com pessoas de festa. Então, festejar não tem problema. O problema é que a entrada do pecado no mundo estragou a festa da vida. É isso que nós vimos no texto, vai aparecer aí de novo para você. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, vocês que leram esse verso agora há pouco, que era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, ou seja, ela acreditou no que a serpente falou. Essa frase seguinte muda a história da humanidade. Tomou do seu fruto e comeu. Deu ao seu marido que comeu também. A questão não era ter comido fruto, a questão não era qual era o fruto, a questão não era a árvore, a questão era ela ficou mais encantada com aquilo. Perceba, ela viu, olha como quase todos os sentidos estão envolvidos aqui. Ela viu, aquilo foi agradável. Também o coração dela ficou mexido. Será que eu vou ser mesmo como Deus? Isso levou essa mulher a uma ação. E essa ação, juntamente com o marido logo na sequência, mudou a história da humanidade. Houve literalmente uma ruptura. Houve um estrago da festa da vida. A vida era uma festa. E essa festa passou a ser estragada a partir daqui. Vamos entender um pouquinho a origem do Éden. Vamos ver lá o verso 2, Gênesis 2:15, que nós já lemos. Nós já lemos, então vou só dar a ênfase no que eu quero, tá? O texto diz no verso 15 que Deus colocou. A gente lê assim rapidinho, não presta atenção no que a gente lê, né? Isso é muito forte. Deus criou o homem, o ser humano, e Ele coloca o homem em um lugar. Este lugar tem uma característica, ele é um jardim. Este lugar tem um nome. O nome deste jardim é Éden. Éden significa literalmente, é sinônimo de um lugar de prazer. De um lugar, de um jardim de delícias. Literalmente, como a gente costuma chamar, um lugar que é um paraíso. Sinônimo de Éden é prazer, alegria, satisfação, paraíso. Por que que o Éden era assim? Resposta teológica. Porque lá não havia pecado. O melhor lugar do universo, se fosse possível hoje, seria um lugar onde não houvesse pecado. Este lugar era o Éden. Por que que não havia? Exatamente porque não havia pecado, havia a presença literal, física de Deus ali. Nós não lemos, mas depois você vê em casa, no capítulo 3, verso 8, diz que Deus, o próprio Deus, andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Este lugar era maravilhoso assim. Para quem? Para nós. E só havia uma ordem, e essa ordem era muito simples. Está aí no verso 17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus é tão bom que Ele não dá uma ordem, aqui fica muito claro isso,
sem nos dar a causa, o motivo dessa ordem. Ele poderia, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Ele poderia simplesmente dizer, alemão, ó, você e a Charlene estão aqui no Éden, só vocês dois por enquanto. E é o seguinte, vocês só não podem comer dessa árvore aqui. O nome dessa árvore é árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo bem, alemão? O alemão ia falar, sim, senhor. Mas não. Porque Deus ama o nosso Adão aqui, ele diz assim, olha, deixa eu te explicar por que eu estou te dando essa ordem. Estou te dando essa ordem para o seu próprio bem. Porque o dia, olha lá o texto, em que dela comer, certamente, Deus está querendo dizer o seguinte, eu não vou poder fazer nada. Se você comer, porque isso é um decreto meu, certamente você vai morrer. O que eu posso fazer por você, Adão, é te avisar. Mas se você comer, eu não poderei fazer mais nada, porque eu não posso voltar atrás de uma decisão minha. Eu sou Deus, eu sou perfeito. E olha que interessante o que aparece no verso 16. Eu li o 17, mas o 16. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, antes dele dar a ordem que não podia aquela, e ele explica por que não podia aquela, ele fala, olha, você é um homem, você é uma mulher livre. Você pode tudo. Deus nos deu a plena liberdade, com uma exceção. Era uma liberdade. Hoje, quando nós queremos tomar uma decisão, fazer alguma coisa, a gente consulta a Deus. A gente fala, Deus, me orienta aqui. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Deus, é certo fazer isso? Não é certo fazer? Deus, me ajuda. Lá não precisava. Ele falou, olha, vocês têm liberdade total. Vocês nem precisam me consultar. Eu dou uma carta branca para vocês fazerem o que vocês quiserem, com exceção de comer o fruto dessa árvore aqui que tem um nome. Porque isso não vai ser bom para vocês. Eu quero que você perceba, meu amado irmão, minha amada irmã, é que algo muito semelhante ao que aconteceu no Éden, acontece nas nossas vidas, todos os dias. Vamos começar a trazer aplicações aqui para a nossa vida. Todos os dias, nós somos ludibriados, nós somos enganados por falsas promessas. Nós ficamos, como Eva ficou, encantados com algumas coisas, e nós buscamos essas coisas, e nós comemos essas coisas, e essas coisas, comendo aqui de forma simbólica, eu estou falando, claro, e essas coisas não nos fazem bem, elas nos fazem mal. Todos os dias nós recebemos promessas de grandes festas para as nossas vidas, mas são enganosas. Eu tenho uma amiga na internet, ela é amiga, às vezes eu já tive ações pastorais com ela, uma pessoa muito querida, atualmente morando em Curitiba, é a Luciana Leitão. Ela escreveu algo muito interessante, eu postei ontem, alguns de vocês já viram. Ela escreveu alguns anos atrás, eu não tenho ideia do segredo da tal felicidade, nem os 7 passos para ser feliz. Mas o segredo da infelicidade eu conheço muito bem. Comparar-se. Interessante. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Nós tínhamos tudo no Éden. O Éden era uma festa, o Éden era um carnaval eterno. O Éden representava a alegria, nós éramos felizes. Aí vem o diabo. E o que o diabo faz? Ele nos compara a Deus. Ele fala, olha, vocês são assim. Deus é assim. E a partir do momento... Perceba que o diabo não nos força a nada. Ele só nos compara. E a partir do momento que ele nos compara a Deus, nós começamos a desejar ser
como Deus. Olha lá, o mesmo texto que nós já lemos. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, né, do fruto, os olhos de vocês vão se abrir. E olha a frase: e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A partir do momento que nós desejamos ser como Deus, nós perdemos toda a alegria, toda a felicidade. E presta atenção no que eu vou dizer agora. Vou repetir a última frase para dizer a próxima. A partir do momento que nós desejamos ser como Deus, nós perdemos a nossa alegria plena. E a partir deste momento, a nossa vida passa a ter uma busca insaciável. Nós queremos o tempo todo voltarmos a ser alegres, voltarmos a ser felizes. Algo que nós perdemos. Eu coloquei essa imagem aí da obra de Michelangelo lá na Capela Sistina. Cortei uma parte ali do ser humano, porque vocês iam escandalizar com cenas de nudez. É o homem tentando se aproximar a Deus. É isso que Michelangelo quis representar. Mas ele não consegue de forma plena. Ele não consegue sozinho. Ele tenta. Ele vai pular carnaval. Eu estou dando exemplo do carnaval por motivos óbvios, mas poderia estar dizendo, ele vai tentar se satisfazer e ser feliz com compras. E ele vai consumir. Ele vai buscar prazeres. No fundo, ele está querendo dizer, eu quero ser feliz. Eu tenho uma sensação de que eu já fui feliz na vida, ou que eu posso ser feliz. E eu estou em busca da felicidade. Eu estou procurando essa alegria. Mas, meus amados irmãos, na prática, o ser humano percebe que nada satisfaz, nada preenche. Ainda que ele possa pular de alegria alguns dias, ele sempre vai se deparar com a quarta-feira de cinzas. Sempre. Nós lutamos. A palavra é essa. Nós lutamos. Porque nós temos uma sensação que nós tínhamos algo que nós perdemos. Nós tínhamos uma felicidade que nós desejamos encontrar novamente. É por isso que o grande escritor C.S. Lewis, ele vai aparecer aí com um de seus personagens, Aslan. Ele diz assim, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. É aquela sensação de, já passaram tantos anos, já fiz tantas coisas, e parece que sempre falta algo. Ah, então a solução é financeira, eu vou dar um jeito na minha vida financeira. Aí você consegue dar um jeito na sua vida financeira. E você descobre que você ainda não está satisfeito. Ah, a solução é bens. Ah, a solução é ter um filho. Ah, a solução é me divorciar. Ah, a solução é... E você faz isso tudo. E você fica em busca. E você não encontra em nenhuma experiência desse mundo a plena satisfação. E aí algum dia você vai chegar à conclusão, só pode ser porque eu não sou desse mundo. E se você é um discípulo de Jesus, você não é deste mundo mesmo, nesse sentido. Eu quero que você compreenda uma coisa nesta manhã, porque compreendendo isso, você compreenderá o ser humano. Presta atenção, é uma frase simples. Nós fomos expulsos do paraíso. Olha aí o texto que vai aparecer, de novo, verso 23.
Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, aquele lugar de prazer, aquele lugar de delícias, aquele lugar de alegria, de felicidade, de satisfação. O Senhor Deus mandou embora. E o verso 24 diz, é ainda mais forte, expulsar o homem. O ser humano, ele foi expulso dessa alegria plena que representava o Éden. É exatamente por isso que nós vivemos insatisfeitos. Você lê lá o livro de Eclesiastes, Salomão ali refletindo sobre a vida e todas as experiências que ele já teve, e qual que é a conclusão dele? Nada disso me sacia. Eu continuo insatisfeito, eu continuo infeliz. Ele só se encontra quando ele descansa em Deus. É por isso que no carnaval, pode mostrar a imagem, muitas vezes nós temos que usar máscaras. Máscaras que esboçam um sorriso, que esboçam alegria, mas que quando tiradas, não necessariamente expressam o que realmente passa pelo nosso coração, ou no nosso coração. Nós estragamos a festa. Um grande filósofo, Dostoiévski, ele nos ajuda a entender isso. Ele diz, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Não adianta você tentar preencher este vazio com folia de carnaval. Ele vai continuar lá. Não adianta você tentar preencher este vazio com um filho, com um cônjuge, com dinheiro, com profissão, com prazeres sexuais. Não adianta, nada vai preencher este vazio, porque este vazio que há no ser humano é do tamanho de Deus, diz Dostoiévski. Só Ele pode preencher este vazio. O problema é que se nós fomos expulsos do paraíso, nós não podemos voltar ao paraíso. Vocês viram, o texto é forte. A gente não pode voltar para o paraíso, mas a gente acha que pode. E nós vamos sempre achar que a próxima circunstância da minha vida vai resolver tudo. O problema é essa pessoa, então eu vou trocar. O problema é esse emprego, então eu vou trocar. O problema é essa cidade, então eu vou trocar. O problema é esse país, então eu vou trocar. A gente sempre acha que isso nos trará felicidade, mas não. Nenhum paraíso vai suprir aquele paraíso que foi perdido. E nós não podemos voltar àquele paraíso perdido. Verso 24 vai aparecer aí de novo para vocês. Há um querubim, um anjo guerreiro. Há uma espada de fogo. Nessa imagem mostra o querubim com a espada. Mas se você ler com cuidado o texto bíblico, há querubins no plural. E há espada flamejante. A espada não necessariamente está com os querubins. Você vai encarar? Você consegue sozinho voltar a esse paraíso? É impossível. É essa a imagem figurada que o texto quer nos dizer. É algo que é impossível. São seres, são coisas que para nós é magia, é poder de Deus, não tem como enfrentar. Parece até hollywoodiano, mas nós estamos falando de realidade. O querubim aí na imagem aparece com asa, né, tal, mas não necessariamente. É só uma imagem para explorar a nossa imaginação. Nós estragamos a festa. O paraíso do Éden era o sinônimo, era o símbolo da alegria, do prazer, da satisfação.
a real felicidade em nossas vidas está perdida. Mas, porém, contudo, todavia, a história mais importante do universo, que está relacionada com as nossas vidas, a nossa própria vida, apesar disso tudo, pode ter um final feliz. A desobediência de um homem estragou a festa. Um homem, ser humano, Adão e Eva. Mas a obediência também de um homem consertou tudo. Consertou a festa. Jesus, ele não apenas nos mostra o paraíso, mas ele nos conduz novamente de volta ao paraíso. A real felicidade que parecia perdida e com os nossos esforços impossível de alcançar, ela pode ser encontrada novamente. E é isso que Romanos 5, 18 e 19 nos apresenta. A versão que eu vou ler aqui para vocês é a versão da Bíblia A Mensagem. E eu vou ler bem pausadamente para nós entendermos bem. É só essa tela aí. Diz assim: aqui está um resumo de tudo. Quer entender o ser humano? Quer entender por que essas coisas que nós vivemos acontecem? Aqui está um resumo de tudo, diz Paulo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, Paulo está falando de quem? Adão e Eva no paraíso, e isso tudo que aconteceu, que nós lemos. Uma única pessoa errou, e como nós somos herdeiros de sangue deles, nós herdamos a maldição. Você sabe que todo mundo quer ser herdeiro, né? De pessoas ricas, principalmente. Mas você sabe que você herda não só a riqueza, você herda as dívidas também. E isso aconteceu conosco. Houve uma época na vida dos meus pais que, não que eu desejasse a morte deles, obviamente que não, mas eu sabia isso quando eu era adolescente, que se eu perdesse meus pais, eu teria uma grande herança, uma época de ouro da minha família. Depois passaram alguns anos e os mesmos pais, se morressem, deixariam um problemão para mim, porque nós estávamos em meio a muitas dívidas que eu não saberia como pagar. Hoje não está nem 8 nem 80, hoje as coisas estão equilibradas. Mas perceba, a herança que nós tínhamos deste homem era um problemão relacionado ao pecado e à morte. Agora, o texto diz assim: também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. O que Paulo está fazendo em Romanos 8, eu não vou pregar em Romanos 8 agora, mas é exatamente comparando, é um comparativo mesmo, depois você lê todos os versos, entre o primeiro Adão, o Adão, e o segundo Adão, Jesus. É um comparativo. Nós não estamos forçando a barra. Paulo está comparando Adão com Jesus. E aí ele diz assim: mais do que apenas nos livrar do problema, ele, Jesus, nos trouxe para a vida. O que aqui poderia ser traduzido também, nos trouxe novamente a alegria, nos trouxe novamente o prazer, nos trouxe novamente a satisfação, ou, contextualizando, nos trouxe novamente o carnaval, no bom sentido, para as nossas vidas. A dança, a alegria, a celebração. Um homem, ele continua, disse não a Deus. E com isso ele afundou muita gente no erro. Mas um outro homem disse sim a Deus e consertou
tudo o que estava errado. Então, meus amados irmãos, o caminho de retorno ao paraíso já foi achado. O caminho de retorno ao paraíso está em Jesus. Nós já podemos desfrutar em parte da alegria do paraíso. Já podemos, não é algo só futuro não. Como? Como, pastor? É só você se render a Ele. Lembra do vídeo do Philadelphia Eagles? Os jogadores ali falando? Basta você aceitar, basta você se render, basta você se render. O que significa isso na prática? Você confiar nele. Atenção para os verbos. Você obedecer Ele. Você amar a Deus. Você aprender os seus ensinamentos. Você imitar Jesus. Meus amados irmãos, é Ele quem nos chama de volta ao paraíso. E Ele nos chama porque Ele nos ama. Isso é graça, como nós vimos no mesmo vídeo. É diferente de qualquer outra religião, não é religião. É graça, é amor. Por causa do amor e da obra de Jesus Cristo, um dia nós vamos comer da árvore da vida novamente. Olha o que diz Apocalipse 2:7 para nós terminarmos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer do quê? Da árvore da vida. Que está onde? No paraíso de Deus. Uau! O que Jesus está nos dizendo por meio de João aqui no texto de Apocalipse? Nós vamos retornar ao paraíso. E nós vamos comer da árvore da vida. Mas não porque nós fizemos algo, nós consertamos as coisas, mas porque Deus veio trazer a alegria, veio consertar as coisas por meio de Cristo Jesus. E olha como é significativo o texto. Isso tudo vai acontecer num jardim. E dessa vez, nós não seremos mais expulsos. Ou seja, nós vamos comer desse fruto que antes nós tínhamos sido expulsos, e nós não seremos mais expulsos. Isso é uma promessa de Deus. É a volta da alegria, é a volta da satisfação, é a volta do prazer, é a volta ao paraíso. Deixa eu explicar por que eu coloquei essa imagem aí. Essa imagem é muito usada na internet, em palestras. Normalmente, tem um smileyzinho feliz no meio de um monte de smileyzinhos tristes. E normalmente é usada para mensagens otimistas, mensagens positivas, dizendo, olha, você pode ser diferente no meio da multidão. Eu coloquei essa imagem de propósito para dizer que nós podemos ser diferentes no meio da multidão, não porque nós somos capazes disso, mas porque por meio de Jesus Cristo, por meio da sua cruz, por meio da sua ressurreição, Ele pode nos transformar no meio da multidão. O Evangelho não depende de você. O Evangelho é transformação. O Evangelho é alegria. Não busque essa alegria. Não busque essa transformação nos lugares errados. Não vai funcionar. Encontre essa alegria. Encontre o carnaval da sua vida. E o carnaval tem os seus aspectos bonitos e bons. Alegria, dança, festa. Quando eu falo carnaval agora, eu estou falando desses aspectos bons do carnaval. Encontre o seu carnaval, a sua dança em Deus. Descanse em Deus. Confie em Deus e seja feliz. Amém?